Olá, meus amigos, tenham um bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Road em Casa. Este é o nosso espaço que nós criamos para tomar junto um café da manhã e ter um diálogo muito tranquilo, muito simples, sem complicações, né? E poder dialogar com vocês como proteger aquilo que é mais importante para a sua família. O patrimônio, tudo aquilo que você conquistou, a segurança da sua família, o nome que você pretende deixar para as próximas gerações. Na verdade, o seu legado. Você já deve ter ouvido alguma história de família que entrou em brigas por herança, um vizinho, um amigo que perdeu dinheiro, que teve que lidar com problemas na justiça quando alguém faleceu. Isso é muito comum, muito corriqueiro no nosso dia a dia. Então, isso acontece mais do que nós imaginamos. Muitas vezes, simplesmente porque ninguém se preparou para essas situações. Ninguém gosta de falar no dia a dia de quando você não estiver mais aqui. Esse assunto não é um assunto agradável em família. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui, eu, Dr. Roberto Luiz Gaspar Fernandes, aqui em São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Dr. Paulo, lá em Alphaville, aqui também no estado de São Paulo. Doutora Márcia Piovesan, em Sinop, no Mato Grosso. Nós nos associamos, advogados do Brasil inteiro, para tratar do bem-estar da sua família. Hoje, nesse nosso primeiro episódio, a Road que protege a casa, o campo e a família. Como proteger o seu patrimônio antes que seja tarde. Então, hoje aqui nesse nosso programa, o nosso objetivo principal, ele é mostrar que existe um jeito fácil de evitar tudo isso, com pequenas decisões, um pouco mais de organização, porque qualquer pessoa consegue se planejar para proteger o que construiu com muito esforço. Não importa o tamanho do seu patrimônio ou da sua entidade familiar, prevenir é sempre possível. E nós vamos até te mostrar como. Muita gente ainda me pergunta, Márcia, mas esse negócio de holding é para quem tem milhões? E eu respondo, é para quem tem amor pelo que construiu, tá? Pode ser uma casa, uma chácara, um comércio pequeno ou uma empresa com 100 funcionários. A holding, ela é uma forma de deixar tudo em ordem, sem depender do Estado e nem da sorte. E o melhor, ela dá para manter o controle dos bens até o fim da vida. Com cláusulas simples, a mãe ou o pai, eles mantêm aí um poder de decidir, mesmo depois de doar as cotas aos filhos. Isso evita briga, evita inventário, evita desrespeito e o mais bonito de tudo, evita um sofrimento, porque a família ela já sabe que esperar tudo, deixar tudo escrito, acordado e é tudo respeitado, não importa o tamanho do seu patrimônio. Todos precisam de um plano, né? Em muitos casos, as dívidas e discussões, elas consomem boa parte ou até tudo que foi conquistado. O nosso objetivo é muito simples, né? É, de certa forma, mostrar a vocês todos como proteger-se. Como proteger tudo aquilo que é seu e que é da sua família. O principal objetivo nosso é mostrar como você transforma uma simples ação em uma proteção do seu legado, de tudo que você construiu, de tudo que você lutou e tudo que tem valor. Começando pelo assunto que tem mais valor para a sua família, que é você e seus familiares. Proteção da família é o ponto mais importante. O planejamento patrimonial visa ser um ato de amor. Ele tem como objetivo você preservar a harmonia, as relações familiares, de tal forma que você evite todo e qualquer problema que venha decorrente da perda de um parente, da perda de um ente querido, mas mais do que isso,
vise você já se planejar para prever qualquer problema que venha a ocorrer, já tendo soluções pré-determinadas, organizadas, de tal forma que a harmonia seja preservada. Nós vamos explicar de forma bem acessível e clara, sem juridiquês, e sem também os termos complexos, para que vocês entendam de uma forma definitiva como o planejamento patrimonial pode auxiliar você e a sua família. Bom, pessoal, a gente começou aqui falando, né? Ligamos os motores e já fomos falando, porque o nosso tempo é muito valioso. Mas é importante que nós nos apresentemos para saber quem somos nós que estamos aqui falando desse assunto tão importante para vocês. Meu nome é Roberto Luiz Gaspar Fernandes, eu sou advogado há mais de 34 anos. Eu estou sediado aqui na cidade de São Caetano, estado de São Paulo, região do Grande ABC Paulista. Eu sou especialista no planejamento patrimonial da família. Na verdade, nós todos aqui somos especialistas nesta área de planejamento patrimonial da família, visando unicamente ajudar a sua família. Eu sou a Márcia Piovesan e antes de estar aqui, né, como uma advogada, eu trabalhei com terra, com criações, com gente simples e com dificuldades para entender o que é o jurídico. E foi justamente por viver essa dor, né, que eu decidi aí mudar o rumo da minha vida. E hoje eu trago esse conhecimento com um compromisso firme, né, traduzir o que é complicado, mostrar o que é possível e ajudar a cada família a proteger o que construiu com tanto esforço. Na Holding Casa, você não vai ouvir termos difíceis, vai ouvir orientações de verdade, com clareza, para quem quer paz, pensando no futuro e quer proteção. O que mais me dói, depois de tantos anos atendendo famílias, é ver que a maioria dos conflitos poderiam ter sido evitadas com uma conversa em vida ou um pequeno planejamento. E quando eu falo um conflito, eu estou falando de irmãos que não se olham mais, mães que perdem o controle do que construíram, né? Heranças que viram dívidas. O Brasil ele lidera um ranking de litígios familiares, inventários, até que vira novela, certo? E ninguém fala sobre isso, até acontecer. E o pior, as pessoas acham que é só para quem tem muito, mas eu já vi herdeiros perder uma casa, um carro, por causa de brigas, e também já vi o produtor rural quase perder um sítio por causa de dívidas de um filho, né? Porque os bens não estavam protegidos. Então, em muitos casos, as dívidas e discussões, elas consomem boa parte ou até tudo que foi conquistado. Talvez você tenha pensado e analisado tudo sobre isso, não é mesmo? E eu sou o Paulo Henrique Guaraciaba. Eu tenho uma formação mais eclética, desde da formação empresarial, com administração, finanças contábeis, e chegando a uma especialização no direito na área de planejamento patrimonial. Mas por que eu digo isso? Porque, na realidade, o conjunto de profissionais do nosso time, do nosso grupo de empresarial, faz com que essa diversidade possa propiciar o atendimento, desde as famílias, que são famílias de profissionais, executivos, até os empresários e também todas as famílias do campo. Isso propicia que o entendimento dos negócios seja mais completo e também faça com que o planejamento patrimonial seja feito de acordo com a realidade e a necessidade da sua família, dentro da realidade vigente que vocês convivem aí. A ideia, né, é que tragamos agora, no dia a dia, nas nossas reuniões semanais, conteúdos que vão contribuir com o processo decisório para que vocês possam buscar um auxílio, buscar um serviço que possibilite vocês terem também os benefícios do planejamento patrimonial familiar, que vão de benefícios financeiros, benefícios familiares, de relacionamento, de amor, de harmonia, como também muita economia
e muito benefício de controle do patrimônio. Nós vamos começar falando algo que pouca gente pensa até que aconteça. Infelizmente, na nossa cultura, é muito ruim falar de doença ou de morte. Mas, na realidade, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Nós estamos falando exatamente de preservar a vida de quem está na tua família. E o primeiro tema nosso é exatamente a disputa por herança. Você já viu alguma família se desunir, né, se desintegrar, de certa forma, perder as relações por causa de uma disputa de um inventário complicado? Então, nós traremos aqui alguns exemplos, claro, preservando a identidade de cada um dos nossos clientes, toda vez que a gente trouxer exemplo, mas a ideia é que vocês percebam como isso é muito mais comum do que a gente pensa, e que, às vezes, a gente imagina que, enquanto o casal está vivo, enquanto o patriarca e a matriarca está num ente familiar, a relação é tranquila e harmoniosa. Mas, às vezes, na perda de do casal, essa relação vai começar a envolver filhos, filhas, genros e noras, numa disputa patrimonial que pode terminar em desarmonia. Eu imagino uma família com 3 filhos, dono de uma fazenda produtiva e de uma casa também de um bom padrão, né? O patriarca, de repente, falece. É um caso real. E o inventário, o que ele fez? Ele paralisou tudo. Um filho, por não estar na atividade produtiva da fazenda, preferiria vender tudo. O outro, mais ligado um pouco ainda aos pais, mais ligado um pouquinho à atividade, gostaria de manter o patrimônio. Qual foi o resultado? O patrimônio, enquanto não foi resolvido todo o processo de inventário, ficou travado. E o patrimônio travado gerou uma desvalorização das propriedades. O custo começou a crescer, porque quando não há um comando claro, as decisões não são tomadas, ou decisões tomadas são também revertidas por mudanças de opiniões, o custo começou a crescer. Só que o pior aconteceu, foi a união familiar desfeita. Boissa, você já teve bastante casos assim, né? Você está aí em Sinop, você deve ter visto também bastante casos assim, de produtores que a gente lida com isso, né? Exatamente. Até tem uns procedimentos que a gente vem vendo aqui, né? Que muitas pessoas aí até pensou em fazer uma holding, ou então até algumas já têm até a holding, né? Aqui, mas elas ainda têm muitas dúvidas aí em funcionamentos também, além desse problema de família. Nós temos as pessoas que já fazem essas holdings e elas têm muitas dúvidas, muitos problemas, né? Então, nossa holding em casa, ela vem trazer aí, além de mostrar o que é uma holding, ela vem trazendo algo mais para frente, né? Tirando dúvidas, trazendo para aqueles que também já têm até no papel, né? A holding e se organizando melhor. Hoje o Brasil, infelizmente, lidera o ranking mundial de litígios familiares. Como você já tinha colocado, né, Márcio? Né? Então, Exatamente, é verdade. Os problemas de inventário é muito grande na nossa região. Então, nessa ideia, né, a gente está trazendo aqui algo para você proteger tudo, né, e eliminar discussões, porque você já deixa tudo programado. Roberto, como é que você tem visto isso? Né? Veja bem. É só os milionários que sofrem com isso, ou às vezes até as famílias normais? É exatamente isso, Paulo. Essas situações que vocês trouxeram são muito comuns no dia a dia. E não são só as famílias mais ricas. Na verdade, as pessoas pensam que somente as famílias mais ricas passam por essa situação, né? Pois as famílias de classe média também, até mesmo com uma pequena casa, um pequeno negócio, também passam por esse pesadelo, né? Essa é uma causa muito comum.
a ausência de planejamento é algo que afeta não só a grande família, as famílias mais aquinhoadas, como a pequena família também. Por isso, a necessidade do planejamento. Sem a estrutura adequada, como a gente diz, né, os seus bens ficam sujeitos a bloqueios quando ocorre um falecimento, né? O inventário fica muito mais demorado, fica sujeito a disputas familiares, né, acirradas entre os herdeiros. A gente vê isso muito frequentemente nos nossos escritórios, porque o desconhecimento de alternativas que transforma esse momento delicado, esse momento de dor, ele se transforma numa crise familiar muito profunda, um verdadeiro momento de horror. E isso a gente vê acontecer muito. Você vê o seu vizinho, o seu amigo, isso é muito comum a gente enxergar no dia a dia. Como a doutora Márcia mesmo disse aí, a doutora Márcia vem de uma origem agrícola e a ideia nossa foi justamente mostrar tudo isso. Eu também venho de uma origem agrícola, embora esteja num grande centro hoje, mas a gente procurou agregar conhecimentos de todos os nichos de mercado para que a família brasileira, para que a gente em casa, aqui hoje, pudesse tratar de todo esse assunto, para que a gente pudesse ter melhores esclarecimentos. E essa é a nossa ideia. Deixa eu ilustrar para vocês um exemplo rapidinho, né? Por exemplo, pense em uma família que o pai faleceu deixando apenas um apartamento ou uma casa, ou como a doutora Márcia disse, um carro. Os filhos não entram em acordo sobre o que fazer com esses bens no inventário. Eles começam a brigar logo de início, que poderia ter durado poucos meses. O inventário em cartório ele é muito rápido, e por essas brigas eles se arrastam por muitos anos. Neste tempo, o imóvel ficou fechado, parado, juntando despesas de condomínio, de IPTU. Não tinha aluguel, porque não tinha comunicação entre a família, então eles não aceitavam que ficasse alugado para ter um rendimento, né? O valor de mercado desse imóvel, por ficar fechado, também caiu. E a família, o que aconteceu? O pior de tudo, a família se distanciou. No final, o que acontece? Todos perdem, porque muitas vezes, por não quererem mais se falar, e é o que acontece com muitas famílias, quando ocorre a morte do patriarca, as famílias se acabam, né? Essas famílias acabaram sendo vítimas de quem? Dos investidores. Aquelas pessoas que têm o dinheiro disponível, né? E compram imóveis em brigas familiares, no inventário, por valores muito baixos, geralmente de 20% até 40% de depreciação. E isso ocorre muito, é muito comum. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em casos assim, famílias que tinham uma fazenda, por exemplo, e que os filhos não tinham condições de tocar e que venderam a preço de banana, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. No interior, por exemplo, um pequeno empresário falece repentinamente. Um dos filhos é avalista de um negócio próprio. Esse negócio dele não ia bem. Os credores tentam atingir parte do que lhe caberia na herança, porque ele não tinha patrimônio antes, mas ele passou a ter herança, justamente porque o patrimônio não estava estruturado de forma protegida. Então, o patrimônio dele passou a sofrer risco. Não só o patrimônio dele, o patrimônio inteiro da família. E é isso que a gente tenta buscar também, a proteção patrimonial. O resultado é o risco real de perder os bens de toda a família por dívidas pessoais de um ou de dois herdeiros. Isso também é muito comum. Esse tipo de situação poderia ser evitada com o planejamento patrimonial, capaz de resguardar não só valores econômicos, mas também a harmonia familiar, que na grande maioria das vezes é o que importa muito mais do que patrimônio. A unidade familiar é muito importante.
E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu gostaria aqui de parabenizar todas as pessoas que estão aqui assistindo este nosso primeiro dia de Holding em Casa hoje. Nós temos aqui Milena, nós temos Márcia, nós temos Márcia Silva, nós temos Ney Vita, nós temos Naírio, nós temos Fernanda, nós temos aqui Caroline, nós temos aqui MPF Paiva Associados e tantas outras pessoas que se dispõem a estar aqui de manhãzinha para ouvir um assunto tão importante para a família. Bom, não gostaria de falar muito, mas eu acabo me alongando muito, então, Paulinho, fala um pouquinho para a gente aí, carinhosamente, né? Roberto, a gente sabe que você gosta de falar bastante, né? Eu também gosto, Márcia também, então a gente está acostumado, porque o que a gente tem com a relação que a gente tem com o planejamento patrimonial é um ato de amor, porque ele transformou as nossas vidas, profissionalmente dizendo. O que eu quero dizer, eu acho que eu represento isso com todos vocês, é que quando a gente trabalha no direito, né, a gente trabalha com problemas. Na administração de empresas também é a mesma coisa. A gente tem que lidar com pepinos. Eu lembro da minha formatura, quando o Antônio Hermílio de Moraes estava fazendo o seu discurso, ele foi nosso paraninfo, ele falou o seguinte: vocês estão preparados? Vamos fazer o juramento correto? Né? E ele pediu para levantar a mão, colocou o juramento e foi falando assim: olha, jurem vocês descascar pepino, descascar abacaxi, resolver problemas. Porque é isso que vocês vão lidar. Vocês vão lidar com problemas. Porque se não houverem problemas, não há necessidade do seu serviço. Mas a diferença é que quando a gente está lidando com planejamento patrimonial familiar, a gente está lidando com o futuro, evitando um futuro problema, evitando futuras desarmonias, evitando futuros gastos. Né? E a economia é tão grande e a solução dos problemas é tão harmoniosa que não somente isso se torna um investimento por parte das famílias que vão buscar o planejamento patrimonial, como também se torna uma enorme economia. Além disso, se torna um ato de amor dos pais para com os cônjuges, né, um com o outro, e um ato de amor para com os filhos. Porque o pai está se predispondo a investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, para gerar uma economia para a família toda. Porque, se na realidade, se a gente parar para pensar, quando a gente se for, o problema já não é mais nosso. O problema é dos outros que ficaram. Então, é você pensando na sua família. Isso traz uma relação de trabalho com os nossos clientes de respeito, de amor, de gratidão. Coisa que no mundo normal dos problemas a gente não tem. Então, a gente acaba se apaixonando, e por isso que a gente fala muito, e eu começo a falar também, eu sou apaixonado pelo tema, e vou continuar falando sempre com toda essa energia. Então, não é difícil, distante, qualquer profissional que a gente tem. A gente faz parte de um time, chamado Time Holding Brasil, que tem diversos profissionais dedicados, estudando todo dia, fazendo um intercâmbio de conhecimento, de soluções, e isso tudo faz com que a gente cada vez mais fique apaixonado pelo nosso tema, porque ele traz realmente benefícios concretos para as famílias brasileiras e traz uma retribuição, além dos honorários, uma retribuição de gratidão, de energia, de amizade. Não é incomum a gente acabar tendo um relacionamento de amizade com os nossos clientes, porque a solução trouxe uma enormidade de benefícios para as famílias deles. Então, é por isso que a gente fala bastante, né? É por isso que a gente fala com paixão sobre o que a gente está levando de exemplo. É claro que a gente fala de problema, mas a gente fala muito mais de solução. Né? Márcia, a gente já viu que são muitos benefícios, né?
Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos benefícios, mas de uma certa forma, que tem o processo de planejamento patrimonial. Então, a holding, ela é uma ponte, né, entre os esforços aí de uma vida inteira e uma tranquilidade de quem vai continuar a história, né? É uma continuação. E aí ela vem trazendo aí os bens da família, eles ficam protegidos contra dívidas pessoais dos membros, né? Isso evita também aquele problema individual de cada um, né? Que coloca aí o patrimônio em risco. Também nós temos menos burocracia, menos problemas documentais, né? A transferência das cotas, ela pode ser seguida através de regras que já foram combinadas no contrato, né? Todo mundo sabe aí um contrato de acordo entre pessoas de compra e venda, então esses contratos eles são firmados e assinados e não há mudança. É o mesmo funcionamento da holding, ele traz aquele acordo no contrato entre os herdeiros, entre os patriarcas, que não vai ser mudado, né? E isso evita aí também a holding, ela pode evitar bloqueios judiciais, né? E também acelera todo o processo, né, de passar de um herdeiro dos patriarcas para os herdeiros, né? Em muitos casos, a família paga menos imposto, né, e taxas do que pagaria em um inventário tradicional também. E existe aí uma governança familiar. Tudo é combinado antes, né? A família começa a pegar gosto pelo trabalho dos patriarcas, eles começam a ficar mais, de certa forma, unidos com essa governança, né? Então, as regras já estão tudo ali num papel, o que reduz o risco de brigas, decisões no impulso ou disputa entre os herdeiros. Mostra aí que a previsibilidade que é a chave para a paz familiar. Né? Então, ela tem todos os benefícios para manter a família unida e tranquila. O que você me fala aí, Roberto? Mas é isso daí. É exatamente o que vocês estão falando, que a gente vem replicando dia a dia. Às vezes a gente é muito repetitivo, mas é porque a gente fala muito sobre esse assunto, porque a gente tem a intenção de que a família brasileira verdadeiramente conheça sobre isso. E você falou em holding familiar, mas as pessoas sabem o que é uma holding familiar? Você que está aí nos ouvindo sabe o que é uma holding familiar? Muita gente acha que isso é complicado, mas não é complicado, é simples. Uma holding, exemplificando, ela é uma empresa criada para que seus bens, para que os bens da sua família, sejam eles fazendas, apartamentos, empresas, até mesmo investimento, que é patrimônio. E hoje muito comum no mercado financeiro, as pessoas se habituaram a fazer investimentos financeiros. Antes as pessoas só compravam patrimônio, hoje não, hoje isso é muito comum, né? Para que as pessoas fiquem protegidas sobre uma mesma estrutura. Isso é uma estrutura familiar de holding. Em vez de cada pessoa ser diretamente dona de um bem, de um imóvel, de um ativo financeiro, a entidade, todos passam a ser sócios desta empresa, desta entidade familiar. A decisão fica menos pessoal e mais profissional, de forma a dirimir os erros, porque quando muitas cabeças pensam juntas, a solução sempre é muito melhor. É assim que funciona um sistema de holding familiar, porque o patrimônio é para a família, é da família. Não adianta um patriarca construir todo um patrimônio e deixar simplesmente herdeiros. Ele tem que formar sucessores para que o seu patrimônio se perpetue. Vamos a um exemplo prático para que vocês entendam. Imagine que a fazenda da família, alguns imóveis de aluguel, as cotas de negócio da família são transferidos como patrimônio para um sistema de holding familiar. Aí cada pessoa importante na sucessão, a pessoa que faz parte dessa família, pais, filhos, né, não tem o imóvel ou cota diretamente em seu nome, e sim a participação dessas cotas na empresa da holding familiar. Ela passa a fazer parte de um conglomerado de
parte integrante do patrimônio familiar. Assim, os bens não ficam sujeitos ao que a doutora Márcia falou, a bloqueios individuais. Só o conjunto pode ser mexido, sempre de acordo com aquelas regras do sistema desenvolvido na holding familiar. Com o quê? Com as decisões previamente ajustadas por toda a família, porque a gente consegue trazer uma enormidade de regras e travas para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua família. E outro ponto importante é que uma vez mais cada o próprio inventário da família, ele é evitado. Por quê? Porque a gente já consegue definir um plano de sucessão antecipada dentro desse sistema, deixando tudo por escrito no contrato social ou até mesmo no que nós chamamos de acordo de sócio. E é assim que deve funcionar a transmissão dessas cotas que ficam com quem? Com quem foi determinado para administrá-las. E de assim por diante, ganhe agilidade, previsibilidade, evitando o quê? Surpresas desagradáveis, certo? Aí nós temos o quê? Aquela proteção patrimonial. A holding pode estabelecer que nenhum dos sócios poderá transferir suas cotas sem anuência dos demais. Não podem, foi previamente determinado que as cotas não podem ser penhoradas em dívidas. Isso tudo a gente consegue prever, porque a gente faz um planejamento de longo prazo. É possível, por exemplo, reservar usufruto vitalício para os pais, para um, quando falecer, para o outro, ou até mesmo quando o último só falecer, 100% desse usufruto, o que não é possível fazer na forma tradicional. Nesse sistema, nós conseguimos fazer isso. E este é o conceito exatamente difundido em países desenvolvidos, que nunca esteve tão acessível aqui no Brasil como está agora. E por isso é que a gente divulga tanto este assunto para as famílias. É muito bom o que você colocou, Roberto, porque, de uma forma simplista, o que a gente está fazendo é o seguinte, né? A gente está criando uma instituição para a família. Qual é a diferença? Normalmente, as famílias aqui no Brasil estão acostumadas, por cultura nossa. Eu também fiz assim, eu conquistei meu patrimônio no meu CPF. Né? Meus pais conquistaram o patrimônio deles no CPF deles. E toda vez que uma pessoa se vai, aquele CPF é travado e o processo de inventário vem para exatamente transferir aquilo que estava registrado naquele CPF para a CPF dos seus herdeiros, filhos, esposas, familiares, etc., de acordo com cada família. Mas o que a gente está fazendo é transformar a família em uma sociedade, uma instituição. Esta instituição para a família vai ser organizada, vai ser uma sociedade bem organizada. Lembrando que você que conquistou o seu patrimônio, ao fazer essa instituição, você tem o seu patrimônio continuando a ter o teu controle. Não é porque você fez uma instituição familiar que a família agora vai decidir tudo sobre o seu patrimônio. Não. Você continua com o controle. Mas você já organizou como esse controle vai ser transmitido. Você já organizou como esse controle vai ser dividido, como o patrimônio vai ser protegido e como cada um dos membros vão poder ter acesso a isso quando a gente não estiver mais aqui. Esta é a organização onde cada membro vai ter sua parte proporcional protegida. Isso facilita decisões, protege todos da família em caso de disputas, agiliza qualquer processo, evita inventário ou agiliza isso. E o melhor de tudo dentro de uma instituição só, de uma holding familiar, de um sistema feito para você. Não é um produto de prateleira, não é um contrato, um modelo de contrato, que muitas pessoas aí divulgam às vezes. Por quê? Porque cada família tem sua realidade. Uma família pode ter filhos especiais, outra família não. Uma família pode ter filhos harmoniosos, relações tranquilas, outras não. Uma família pode ter
Já o pai já ausente, então só está a viúva. Outra família, cada família tem uma realidade. Uma família tem bens patrimoniais, bastante ativo imobiliário. Outra família tem bastante ativo financeiro. Outra família tem ativos rurais, tem atividades rurais. Cada família tem a sua realidade e a sua necessidade. E isso tem que ser feito através de um diagnóstico. Aquele profissional que não faz inicialmente um diagnóstico para depois planejar o seu sistema de holding familiar, ele está vendendo um produto de prateleira que é um produto básico, que talvez não atenda todos os seus desejos, suas necessidades e objetivos. Mas o principal e o melhor, com tudo já dentro do seu sistema de holding, a transição para a próxima geração é simples, rápida, não depende de judiciário, não tem custo para ser feito, e tudo isso não trava nenhum patrimônio e deixa você e a sua família com a tranquilidade de não somente receber todo o seu legado, mas não cair de qualidade de vida, nem de padrão de vida, por custos ou por perdas patrimoniais. É assim que a gente traz muito benefício para as famílias brasileiras. E hoje nós convidamos vocês aí para fazer parte desse movimento da nossa família, né? Esse movimento da família protegida, né? Não é só para guardar o seu patrimônio, é para proteger aquilo que você construiu com tanto esforço. Eu mesma vim de uma família simples, então eu sei o que é trabalhar muito e ficar sem saber a quem recorrer, né? Quais os documentos necessários, o que precisa ser feito. Então, se hoje eu posso ajudar outras famílias a não passarem pela mesma dificuldade que eu já vivi, esse é o meu compromisso aí com vocês, né? Vamos juntos acabar com esse tabu de não falar sobre o futuro. Nós estamos aqui, nós três aqui à disposição para conversar com vocês sobre todos os assuntos que vocês têm dificuldades, porque planejar é amar com maturidade, não é verdade, Roberto? É isso daí. Vale lembrar que, como vocês acabaram de dizer, este não é um produto de prateleira, não é uma situação ou uma solução igual para todas as famílias. A gente costuma dizer aqui que quando a gente faz um sistema de planejamento patrimonial para a família, ela é uma verdadeira digital, ó. E digital a gente sabe que não tem igual. Ela é feita, desenhada para a sua família, para atender a sua necessidade. E muitas vezes não é somente uma necessidade patrimonial. Muitas vezes é para atender uma necessidade familiar. Por que eu digo isso? Porque os pais conhecem os filhos que têm. E é muito comum eu atender aqui no meu escritório famílias que chegam aqui e dizem exatamente o seguinte: Dr. Roberto, não se preocupe com a questão de custo do meu planejamento, porque são famílias aquinhoadas. Também tem famílias simples que chegam aqui com o mesmo problema, e não é questão de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, mas é na preservação do legado familiar. E muitas vezes esse legado não é um legado de bens, é um legado da tranquilidade da família. Os pais têm aquele desejo que os filhos se deem bem no futuro com aquele pouco que ele construiu. Porque mesmo aquele pouco que ele construiu foi com muito suor, foi com muita dedicação, foi com muita renúncia familiar. Quantos aniversários talvez ele não deixou de participar da família ou deixou de fazer até uma festividade para poder adquirir algum patrimônio? Para quê? Sempre para dar conforto, para trazer tranquilidade à família. Isto é uma família bem estruturada. E os nossos pais, a ideia deles é justamente fazer com que a família se perpetue. E hoje a gente tem tentado esclarecer para as famílias brasileiras que mais importante que você ter herdeiros é ter sucessores. Porque o sucessor ele é verdadeiro multiplicador de patrimônio. O herdeiro é um verdadeiro gastador. Por que a gente fala isso? Porque o herdeiro é aquela pessoa que é alheia à construção do patrimônio, que sempre teve tudo de uma maneira
muito tranquila, sem participar da produção daquilo. E aí o que é que acontece? Verdadeiras fortunas acabam virando pó. Por quê? Pela falta de experiência. Então a gente bate muito em cima também do que nós chamamos de governança familiar, onde os pais, no decorrer do tempo, já preparam seus sucessores para o negócio que ele tem. E às vezes você vai me dizer o seguinte: ah, mas o meu pai tem uma atividade agrícola e eu sou médico hoje. Como é que eu vou fazer isso? Como eu serei preparado? Nesse sistema de holding familiar, a gente consegue fazer com que essa administração seja delegada a terceiros e garanta os rendimentos para esses herdeiros, para esses sucessores, de uma forma que o patrimônio não vá embora, tudo aquilo que a família construiu não se dilapide. Porque se a pessoa não é assim orientada, o que é que vai acontecer quando o patriarca for embora? Ele simplesmente vai vender a propriedade. Mas isso não vai acontecer se tiver um pouquinho de coração, se tiver um pouquinho da harmonia familiar nesse patrimônio, porque ele sabe exatamente quanto isso custou para a sua família. E ele foi educado a, já quando os pais não estiverem mais aqui, ele sabe exatamente o que fazer. E é isso que a gente prega todos os dias. O que a gente está querendo falar aqui nesse nosso primeiro dia, né, que já está chegando ao final, mas o nosso primeiro dia a gente quis mostrar para você que você, pai de família, mãe de família, pode ser o agente de transformação da sua família. Você pode ser o agente protetor, aquele que busca informações e com essas informações consegue buscar uma assessoria que vá ser capaz de organizar o seu patrimônio, organizar todo o processo da instituição familiar e crie um diálogo, crie uma organização para que a sua família fique protegida. E à medida que a gente tiver aqui nossos encontros semanais, nosso café às quintas-feiras, nós vamos trazer casos específicos, vamos trazer também soluções, ideias, conceitos, estratégias, para que você possa aplicar para a sua família. O nosso conceito aqui é, cada vez mais, trazer informação para vocês, um pouquinho de educação patrimonial, que é o nível mais elevado de educação financeira, para que você possa aplicar para a sua família. Independente de você buscar qualquer profissional, o mais importante é você ter a informação de qualidade para uma tomada de decisão assertiva e ser, de fato, um agente de transformação da sua família. O importante é proteger aquilo que você tem de mais valioso, que são a sua família constituída, todo o seu legado de trabalho, todo o seu fruto do seu trabalho, de uma forma harmoniosa e ter a continuidade da sua família, com cada geração tendo um patamar de alavancagem financeira maior daqui para frente. Eu quero agradecer aí de coração por ter ficado aí, vocês terem ficado com a gente até aqui. E a Holding Casa, ela nasceu da união de histórias reais, né? Histórias de quem já viu famílias perderem por falta de uma orientação e decidiu fazer diferente. E eu trago aqui comigo a vivência de quem já precisou entender da lei para se defender. E hoje eu tenho o privilégio de dividir esse espaço com profissionais que também acreditam que o conhecimento transforma, né? O nosso propósito aqui é só mostrar que qualquer pessoa pode proteger sua família com clareza, estratégia e verdade, né? E como o Paulo falou aqui, a gente está em busca de trazer todas as informações que vocês precisem, né? E antes de encerrar aqui, eu não poderia deixar de agradecer aí meus amigos, né? Da caminhada, Roberto, Paulo, que estão comigo nesse projeto tão especial, né? E agradeço por colocarem de coração o conhecimento de vocês e o compromisso de vocês aqui juntos, né? Que nós vamos levar aí uma mensagem
cada vez mais longe. E para você que está aqui nos assistindo, semana que vem a gente vai estar aqui. Coloquem as suas dúvidas. Amanhã ou depois a gente pode até trazer convidados especiais, não é mesmo, Roberto? Para que possa estar trazendo novidades diferentes e assuntos também diferentes que sejam as dúvidas da holding, não é mesmo? Meu som estava desligado. É isso daí, pessoal. Ó, eu vou lançar aqui uma questão. Vamos fazer uma verdadeira revolução da família protegida. Vamos criar o nosso slogan aqui, família protegida, né? Inclusive, quem está nos assistindo, se quiser colocar no chat aí, hashtag família protegida, é o que a gente vai tentar buscar para todas as famílias brasileiras. Na verdade, este é o nosso intuito principal. Por isso, nós reunimos pessoas, por isso, nós nos associamos, advogados, consultores, contadores, amigos do Brasil inteiro, para que a gente possa atender melhor a sua família. E vou dizer o seguinte também, vocês que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, não saiam do grupo de WhatsApp, muito pelo contrário, divulguem esse grupo, convidem outras pessoas para participar do nosso programa todas as quintas-feiras. E também, se vocês têm um assunto específico, coloca no grupo. Dr. Roberto, Dr. Paulo, doutora Márcia, eu gostaria que vocês falassem sobre este assunto. E a gente vai desenvolver esse tema para vocês. Por quê? Porque não é só o que a gente traz para vocês. O mais importante é tentar esclarecer as dúvidas que vocês têm. Aquilo que traz conforto para você e para a sua família. Aquilo que especificamente resolve o seu problema. Porque muitas vezes nós trazemos assuntos que talvez possam interessar a um, a dois, mas não interessa ao todo. E a ideia nossa é que nós tragamos assuntos que interessem ao todo, a atender muito mais pessoas no dia a dia nesse assunto de holding familiar. Na verdade, é deixar tudo mais simples, tudo mais fácil. Porque quando você fala em holding familiar, como nós já dissemos aqui, imagina-se que somente seria para grandes fortunas, grandes patrimônios. E não é isso. Na verdade, nós pegamos a expertise das grandes fortunas, dos grandes patrimônios e simplificamos para que toda a família possa ter acesso a esse conhecimento de uma forma mais tranquila, mais econômica, de forma a proteger a sua família. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, nesse nosso primeiro dia, no dia da estreia do Holding em Casa. Doutora Márcia, doutor Paulo, é muito bom ter vocês aqui e toda semana estaremos juntos, tratando com todas as pessoas desse assunto tão interessante. É isso aí. Para todos, um bom dia, uma quinta-feira linda, para que a gente comece cada vez mais a buscar e levar informações de planejamento patrimonial para a sua família. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana que está próximo, e na semana que vem estaremos juntos no Holding em Casa. Saúde. Saúde. Grande abraço. Semana que vem tem mais, hein? Esperamos vocês. Grande abraço para vocês. Até mais.